A questão é o seguinte, as ideias protestantes, elas são a porta do inferno. Eu vou citar 4. Por exemplo, o protestantismo ele nasceu no tempo da saída do teocentrismo para o antropocentrismo. Teocentrismo... Moço, fala bem, sabe a Bíblia, versículos, né? Mas eu acho assim, ao meu ver e conforme o que eu creio, o que eu estudo, o que eu leio, há muita divergência no que ele fala. Parece que ele não tem muito conhecimento sobre a vida do cristão, né? Sobre a doutrina cristã evangélica, porque ele fala dentro desse vídeo coisas que são inverdades. Pelo menos eu desconheço. Em toda a minha trajetória cristã, de igreja, eu desconheço essas palavras ditas por este homem. Eu vou colocar pra gente escutar, né? Teocentrismo, Deus era o centro. Antropocentrismo, o homem é o centro. Então o protestantismo já nasceu orgulhoso. Exemplo, eu não preciso de santo, de anjo, de Maria. Eu vou direto a Jesus. Isso é o quê? Orgulho. Primeiro, ele fala do orgulho do cristão, né? De que o cristão, os evangélicos, tiraram o Deus do centro, colocaram o homem. Mas em toda a história do cristianismo, Deus sempre foi o centro. Inclusive, que é engraçado que ele fala, é orgulho, olha o orgulho do cristão. Quando diz que não existe Maria, não existe santos, meios para chegar até a Deus. Gente, João 14,6, não há outro caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O próprio Jesus fala isso, gente. Como que o cristão é orgulhoso por reconhecer isso, que não existe outro meio. Inclusive, tem outro versículo que fala que só existe um intermediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Ele diz assim que nós somos os divisores, nós viemos dividir, os cristãos evangélicos, dividir a igreja, sendo que não há divisão, existe um só Deus. Claro, é verdade, existe um só Deus, mas o próprio Jesus diz que ele não veio, olha o que está em Mateus 10:34. Não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sogra. O que Jesus quer dizer com isso? É um confuseiro? Não, Jesus é amor e é paz. Só que quando ele diz que veio trazer a divisão é porque existe isso. Jesus sabia que isso ia acontecer. Inclusive, naquela época já acontecia essa divisão entre pessoas que criam em Jesus Cristo, que seguiram, que queriam ser discípulos, que queriam viver o evangelho que Jesus pregava, e aqueles religiosos apegados a doutrinas. Eles não queriam saber da novidade de vida que era o evangelho que Jesus trouxe. Eles se apegavam nas religiões, né, os judeus daquela época, e já havia, eu acredito, essa divisão, né, entre parentes, aqueles que queriam seguir a Jesus, os que não queriam viver ali daquela maneira como foi ensinado. Outra verdade que ele fala. O diabo é o divisor. O que o protestantismo é? A divisão. Toda salvação vem de Cristo, cabeça, exercida através de seu corpo, que é a igreja. Isso é uma loucura. A heresia que é mais cruel. Somente a fé salva. Eu não preciso das obras. Quem disse isso? Tiago 2,14, a fé sem obra é morta. Tiago 2,24, nenhum homem é justificado somente pela fé, mas também pelas obras. Fala do nosso orgulho por acharmos que somos salvos pela fé. Cita inclusive Tiago, dizendo que a gente só crê na graça, não precisa fazer nada para ser salvo. Outra verdade, a gente é salvo pela graça, mediante a fé. Lá em Efésios 2:8-9, vai falar que somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não é dom nosso, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. É justamente isso. Onde é que está o orgulho aí? É a gente dizer, eu sou miserável, eu preciso da graça de Deus para ser salvo. Não é o que eu vou fazer, não são os meus méritos. Como o catolicismo, né, prega, que você sendo uma pessoa boa, fazendo bem, dando esmola, enfim, sendo uma pessoa boa, é esse o caminho da salvação. Eles creem que Jesus Cristo morreu, que foi, não generalizando, né, gente? Porque tem muitos católicos que entenderam a mensagem da Bíblia, assim como Lutero naquela época começou a entender a Bíblia, e
é que a Igreja Católica tanto condena Lutero por isso, que ele dividiu, que ele começou a ver, gente, que não condizia com o que estava escrito, o que era pregado naquela época. Inclusive que tinha que pagar o seu terreno para morar no céu, que era as indulgências, né, naquela época. Então, assim, ele estava vendo que tinha muita coisa que distorcida, né? Então, não é orgulho. Não é orgulho, é verdade, está lá em Romanos. Isso não quer dizer, como ele cita, que a gente acha que é só a graça que nos salva e não precisamos fazer mais nada. Pelo contrário, aqui em Tiago 2,14, além de Tiago 2, que ele cita isso, né, que a fé sem obra é morta, mas ele também não citou que a obra sem fé também é morta. Então, se você acha que a sua obra vai levar para o céu, nada adianta o que você faz, meu filho. Nada. Então, se você crê que sua obra leva para o céu, e não crê verdadeiramente que você é um salvo porque foi escolhido por Deus, se tornou um filho de Deus, de nada adianta a sua obra, meu bem. Assim como nós acharmos que a nossa fé vai nos salvar e fazemos tudo o contrário, fazemos o mal, vivemos em briga e mentira, em fofoca, em fazer o mal mesmo, em desejar o mal às pessoas. Que filho é esse de Deus? Qual a característica do filho de Deus? Conhecer os seus filhos pelos frutos. Que frutos estamos dando? A gente nem crê, nada, não existe fé nisso. Aqui em Tiago 2,14, olha o que diz. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Não salva, bem. Você não tem fé nenhuma em Jesus Cristo. Porque se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, você se tornou um filho de Deus, você vai dar fruto. Você não vai ser perfeito, não. Você vai errar. Mas a consciênciazinha do Espírito Santo que habita em você vai gritar. Errei, meu Deus, me perdoa. Preciso fazer diferente. Vai ter que dar frutos de filho de Deus. Se ele não der nenhum fruto, não existe fé. Não existe fé. Você que tá falando sobre isso, não existe orgulho nisso, não. Pelo contrário, é humildade de reconhecer. Em Jesus Cristo somos salvos. Lá em Romanos, olha o que diz. Aqui em Romanos 10:9, se com a tua boca confessares Jesus como seu Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Nós precisamos confessar, nós precisamos gritar realmente que Jesus é o nosso Salvador. A gente precisa reconhecer de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Não é o que a gente faz. Não é intermédio de Maria, de ninguém, não. É Jesus. Então o tempo todo é Jesus. É Jesus. E a gente ter humildade para reconhecer que precisa dele para ser salvo. Precisa dessa graça. E é a fé, e essa graça, essa fé que vai produzir os frutos. Senão você se torna um mero religioso. Então é isso, por hoje eu vou parar por aqui, senão vai ficar muito longo. Vou trazer mais sobre essas reflexões sobre o que esse homem fala, que eu achei interessante pra gente falar sobre isso. Pra gente entender realmente a verdade.